Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 14 de março. Agora na Espanha, 9 horas e 43 minutos. No Brasil, 5 e 43 da manhã. Gente, a BTC desenhou mais um Morobuzu, que são esses candles com corpos reais mais extensos, que avançam para além de um quadrante. A principal característica de um Morobuzu é que ele sempre traz os irmãozinhos para cima ou para baixo, né? Então aqui, ó, é muitíssimo factível que a gente esteja caminhando para revogar essa figura acumulacional e explodir em direção a 30 mil dólares. Os shortados devem ficar com um olho no gato, outro olho no peixe. Se a gente olhar no time frame, num time frame mais amplo, agora eu vou pular pro semanal. Agora eu estou no semanal. Esse gráfico inicial aqui dos Morobuzus é o gráfico diário. Vocês vejam que na projeção a nebulosidade já está ficando esverdeada de novo. Agora eu vou pular para o semanal. No semanal, o que está segurando a BTC é a linha superior do canal de Keltner, que meio que está se confundindo com essa nossa cunha. Mas se passar a linha, se transpassar a linha superior do canal, vai buscar em 25.250 a MM200. Aqui a gente vai encontrar a nossa resistência mais impactante. Se passar, vai buscar 30 mil fácil. Agora eu vou pular para o mensal. O candle no mensal ganhou de novo robustez compradora. Então, na minha leitura, a próxima parada é algo próximo de 30 mil dólares. Porque no mensal, a gente estava absolutamente sobrevendido. Aqui o histograma do MACD está em vias de criar uma amplitude ondulacional compradora. A última vez que isso aconteceu, a BTC foi buscar o patamar acima de 60 mil dólares. É isso que deve acontecer dessa vez. No intraday, a BTC tá um reloginho suíço, tá bom para fazer trade. Ela bate na upper, volta para ver o up, estressou a upper aqui no meio da madrugada, voltou para ver o up. Já ofertei uns 4 sinais no copy trade, todos até agora fecharam no gain e já tá voltando de novo para ver o up. Enfim, daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Ontem, todos os sinais da sala, todos os sinais do copy trade, todos deram gain e com lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, a capitalização de mercado da BTC flipou a capitalização de mercado do Meta Facebook e avança para aumentar a diferença em relação à Visa. Ou seja, a BTC hoje vale mais do que o Meta Facebook e daqui a pouco vai valer 3 vezes mais que a Visa. E autoridades do FBI de Nova York investigam o colapso da stablecoin Luna, colateralizada pela Luna, né? A UST, a Terra UST, agora está sob o escrutínio das autoridades policiais federais norte-americanas. O Ducon agora é caçado pelo FBI, não só pelas autoridades sul-coreanas. E o Fed dos Estados Unidos agora enfrenta uma investigação interna sobre a falência do Silicon Valley Bank. O fato é que os reguladores querem saber por que não houve nenhum nível de controle, né, nessa quantidade de posições que acabaram levando o banco à bancarrota, e agora eles querem entender o que aconteceu para poder formular uma legislação, uma nova legislação, já que essa não funcionou. O fato é que na gestão Donald Trump, eles aprovaram uma série de atos normativos conhecidos como Dodd-Frank, e esses atos efetivamente criaram uma certa flexibilidade, né, nesse controle do Fed sobre as instituições bancárias. Agora eles querem rever essa normativa. E o colapso do Silicon Valley Bank e do Signature Bank colocou a taxa básica de juros do Fed num caminho de questionamento. O fato, gente, é que é insustentável promover um novo aumento na taxa básica de juros. Então o mercado já está meio que precificando que a próxima reunião do Fed vai pontificar um aumento de 0,0. Porque não só o setor bancário, outros setores da economia estão sob pressão, principalmente o setor de construção civil. Agora o Fed quer entender a quantidade de setores na economia encurralados, rodando no vermelho,
para poder continuar ou não a sua caminhada. O fato é que a expansão da inflação é o novo normal e a maquininha de impressão de dinheiro, da rodadinha de dinheiro, parece que ficou postergada, a maquininha voltou a funcionar e o enxugamento do balanço patrimonial do Fed ficou postergado para um segundo momento. E os bancos regionais estão vendo fuga de depósitos para mega bancos. Enfim, é um efeito dominó do crash do Signature Bank e do Silicon Valley Bank. Essa encrenca em que se transformou o balanço patrimonial do Fed, ela sim tem um condão de levar a BTC para máximas históricas. Porque há um outro indicador que mede a capitalização da Bitcoin, que é baseado no M2, no Money Measure. E toda vez que o Banco Central norte-americano, o Fed, salva um banco e acrescenta uma shit coisa no seu balanço, o M2 acaba avançando. Então é isso que deve levar a BTC para o nosso target inicial de 30 mil dólares. E na seara geopolítica, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália enviam uma forte mensagem à China. Um inédito acordo de compartilhamento de tecnologia de submarinos nucleares vai reequilibrar as forças ali no Mar do Sul da China e no entorno do continente australiano. Os Estados Unidos da América vão compartilhar a tecnologia de fabricação dos submarinos nucleares da classe Virgínia. Os mais furtivos e os maiores predadores oceânicos são submarinos capazes de ficar meses submersos com capacidade de armamento com ogivas nucleares. Não tem nenhum paralelo hoje, nem os submarinos russos, nem os chineses conseguem tamanha furtividade, tamanha capacidade de deslocamento e de armamento, inclusive nuclear. Hoje, os submarinos nucleares da classe Virgínia simplesmente desequilibram o sensível equilíbrio de forças geopolíticas. E agora, com a Austrália dominando essa tecnologia, os americanos e os britânicos acreditam que o equilíbrio de forças no Mar do Sul da China e no entorno do continente australiano vai ser retomado, já que a China está reivindicando para ela um monte inclusive atóis que eram então considerados australianos. A China está construindo agora uma ilha artificial bem no sul do Mar do Sul da China, que a Austrália está reivindicando como uma séria ameaça à sua segurança naval. Enfim, gente, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC está desenhando mais um belíssimo Morobuzu aqui, que provavelmente vai revogar essa cunha triangular, vai explodir em direção a 30 mil dólares. Os gastos militares mundo afora não param de explodir. Isso é muito bom para a BTC. Toda vez que estados soberanos colocam a maquineta de imprimir dinheiro para cantar, a BTC acaba sofrendo essa expansão cotacional. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Algorand, que eu não fiz ontem, Matic, Polkadot, Kusama. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Kusama indo para 34, daqui a pouco eu vou analisar. Grande abraço, até daqui a pouco.